Fala, meus amigos, estamos aí em mais um episódio do MVCast e, como sempre, mais um convidado especial, mais um convidado que está aí no meu dia a dia, que eu conheço há alguns anos e também é um ótimo profissional. Estamos aí com o Gui, um grande amigo meu. Fala aí, Gui. É isso aí, como o MV já me apresentou aí, me chamo Guilherme, trabalhamos aí um bom tempo aí na estrada aí, né? Acho que já tem mais ou menos uns 3 anos, né? Eu acho. Por aí, pelo menos. E é isso aí. E hoje eu e MV vamos bater um papo aqui muito interessante aí sobre painel de LED, né? Painel de LED e transmissão ao vivo ali da parte ali do GC pra frente, né? Até o VMix ali. Massa. Então bora nessa. Como eu já havia falado aí, todo mundo aí que tá nos acompanhando sabe que o canal não é voltado só para áudio, né? Então a gente tá englobando aí toda a parte de backstage. Então hoje a gente vai falar aí um pouquinho de painel de LED, né? E essa questão aí de um lado que também tem dentro da questão da transmissão, né? Que muita gente às vezes nem conhece ou não sabe como se faz, né? E vai ser bastante interessante esse bate-papo. Então, bora nessa. Gui, já faz quantos anos aí mais ou menos que você começou a trabalhar nessa área? Como que você aprendeu? O que te chamou a atenção para você começar a mexer com essa questão aí de painel? Então, eu vim. Podemos dizer que não foi uma estrada muito longa, né? Eu vim de uma pequena locadora daqui de Brasília, né? E essa locadora, ela pegou um evento por uma igreja de grande nome aqui em Brasília aqui. E eles terceirizaram esse serviço para uma grande locadora também. E o que acontece? Eu fiquei responsável por uma parte desse evento, ali na parte ali de projeção e algo do tipo. Então o pessoal que da coordenação na época me viu e falou assim: Caraca, ele é bem desenrolado, vamos trazer ele pra gente. Aí me ofereceram vamos dizer, esse desafio. Aí eu falei: Por que não? E E a partir dali eu comecei a trabalhar, né, nessa igreja, né? E, e em determinado momento eles falaram assim, cara, agora você vai tomar conta do painel de LED. E foi. E eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Eu lembro que a primeira coisa que eu já fiz foi, tipo, queimar uma send card. Ela tava conectada ali no PCI, né, do computador. E eu falei, rapaz, ela tem aqui uma espécie de conexão para uma fonte externa. Aí fui eu e conectei a fonte externa. Só ouvi o puft. E dali parou, né, Deu ruim. essa send card. Mas aí é uma longa história. Aí depois eu fui me aprofundando mais, procurando entender sobre. E já o painel de LED ele tem um arquivo de reset, né? Que fala, chama um arquivo de reset, né? Que teve uma vez que eu também fui tentar fazer isso e também desconfigurei o painel de LED todo. Aí tivemos que entrar em contato aí com um grande parceiro de Brasília aí. O nome dele é Paulo, né? Paulo, ele é um cara muito de gente boa. Então ele nos ajudou a reconstruir esse RCG. E foi isso, a parte e foi através, né, desses desafios, esses pequenos problemas que eu fui ali me desenvolvendo, procurando entender mais como é que funciona de fato o painel de LED. Massa demais. E hoje, te vendo assim no nosso dia a dia, querendo ou não, a gente tá aí algumas vezes juntos aí trabalhando por semana. E não só em alguns. Falando agora no cenário igreja, né? Não estamos juntos assim só em cultos, né? Semanais, mas a igreja tem uma agenda muito grande de eventos, né? E acaba que a gente também sempre tá junto nesses eventos. E você é um cara que consegue desenrolar bastante,
essas questões de tanto de configuração do painel nesses eventos, né? São configurações diferentes, são processamentos diferentes, né? São layouts diferentes, então querendo ou não, você também tem que ter uma cabeça muito criativa, né? E o painel hoje eu acho que você não tem que entender só de painel, mas você também tem que entender de software, né? De programas que vão conseguir gerar um conteúdo ali naquele painel, né? Você conseguir fazer coisas bem legais. E fala um pouquinho aí de alguns programas que você usa, que você gosta, que dá para fazer algumas coisas legais voltadas para a igreja, voltadas para evento. Ah, bacana. Então, os programas aí que utilizamos hoje aí, desde a configuração até o VJ, né, ali, que é o conteúdo que vai passar ali no painel de LED, né, a reprodução do conteúdo, na verdade. Para configuração, hoje trabalhamos mais com a tecnologia Novstar. O Novstar, hoje utilizamos o programa chamado Nova LCT, utilizamos também o VCam e agora teve um último lançamento aí que foi uma nova processadora que entrou no mercado se chama VX2000 Pro, que ela usa aí um programa chamado Único. Todos eles aí são para o Nova LCT principalmente é para configuração e o VCam e o Único eles são utilizados ali para gerenciamento, né? Para você ver ali trabalhar ali em questões de o EDID, né, que é o que a processadora fala para o computador com a resolução que ela quer, e uma gama aí de opções, trabalhar com layers, PIP, né, que Massa. é Picture in Picture, que é imagem sobre imagem, né, então é algo bem, tipo assim, é uma área bem vasta. E já ali para projeção utilizamos o Resolume, né, Resolume Arena, que é o famosinho aí na estrada. Massa. E é muito utilizado hoje, né? Eu acho que em todo lugar que a galera tem um painel, tanto em evento como instalação fixa, acho que hoje o Resolume acaba sendo indispensável, né? Para geração de conteúdos, fazer esses formatos, alguma coisa assim, né? Sim, o Resolume ele é um programa bem versátil, né? E a gente consegue fazer ali bastante coisa, né? Quando montamos ali uma tela ali, um projeto, né? Que ele tem, vamos dizer, várias metragens de LED espalhadas pelo palco, às vezes até em todo o ambiente, dependendo do ambiente. Utilizamos o Advanced do Resolume, que é o local onde que nós montamos o Pixel Map, né? Que através desse Pixel Map, que é o desenho de todo ali o ambiente, que nós mandamos aí para a equipe de design, né? Vamos dizer, para a agência, e a agência monta ali toda uma Todo um conteúdo todo um conteúdo, isso mesmo. e já formatado para aquela resolução daquele painel, no caso, né? Isso. Esse Pixel Map, ele fala ali onde que tá onde que vai ser passada cada imagem. Então, aí essa agência ela, ela é incumbida, né, de fazer essa geração aí do conteúdo. Então, querendo ou não, também tem que haver um alinhamento aí, né? Tanto da questão da pessoa que está fazendo essa configuração do painel e até de quem está gerando aquele conteúdo que vai ser passado naquele painel, né? Não é só você chegar lá, pegar uma arte, pegar uma logo que já existe e simplesmente jogar no painel, porque aquilo não vai ficar, digamos, de uma forma original, né? Sim, é isso aí. Tem que. Geralmente, quando eu vou enviar o conteúdo, eu tiro uma foto do ambiente, faço um vídeo e falo, ó, tá desse jeito, para a pessoa também ela ter ali Uma noção. Isso, ter uma noção e também a criatividade dela também tomar conta. Entendeu? Então, é algo bem. Hoje eu faço bem instantaneamente, mas antes eu batia bastante cabeça aí nessa questão de configuração, na questão de desenhar. Às vezes o produtor chega e fala, não, vamos colocar a placa de cabeça para baixo. Beleza, pode deixar comigo. Antes eu ainda, vamos dizer, a cabeça parecia uma air fryer, né? Fritando ali a batata ali. Mas é bem tranquilo.
Eu tô ligado como é que é, como é que é isso aí quando o cara me pede alguma coisa que eu ainda não sou, né? Tipo assim, no modo automático de você fazer aquilo sempre, você já dominar aquele assunto, né? Mas assim, eu não sou um cara que entende de painel, né? A Sim, gente, lógico que por a gente estar envolvido nesse meio e o painel sempre tá ali, eu mesmo na house ali de PA, querendo ou não, eu dou umas mexidas ali no Resolume para mudar um layer, para mudar um BG, alguma coisa assim, né? Então, sim, querendo ou não, a gente acaba fazendo algo que no meu caso não é só do áudio, então a gente acaba entendendo coisas básicas, né? No caso sobre painel. E só para a galera entender que existem etapas, né, para um painel funcionar, né? E uma delas, é lógico, é a montagem, né? A gente sim, sabe que existem vários tipos de painel e não essas montagens, essas estruturas não são iguais, né? sim. A gente sabe que hoje aí tem painel indoor, outdoor, são estruturas diferentes. E você também tem que ter a cabeça de entender a metragem desse painel, a resolução dele e como que você vai fazer esse gerenciamento, né? Como é que você vai fazer essa ligação em cabo de rede, quantos cabos de rede. E fala um pouco aí como é que é feita essa configuração, como é que a gente chega por exemplo, nesse número. Eu vou passar, sei lá, cada metragem três cabos de rede, pô, pra gente ter uma segurança, vamos passar um outro cabo de redundância. Como é que funciona essa parte? Então, como funciona o painel de LED? Painel de LED nós temos vários padrões aí. Você falou que tem, como você falou aí, tem o outdoor, o indoor, tem o painel de LED padrão locação, que é de montagem e desmontagem rápida. Mas O que não é padrão locação, geralmente ele já é com parafuso, você parafusa ali, já é algo ali que, tipo assim, você vai montar uma vez, vai ficar montado uma já é vez. uma instalação fixa É que é muito isso, difícil você vai isso mesmo. mexer nele ali. É, temos painéis aí também que eles que como você não consegue ter acesso por trás dele, eles vêm já com padrão de módulos que são magnéticos. Então, ou seja, Massa, massa. são espécie de ímãs. Então você vai encaixando, vai fazendo meio que um quebra-cabeça ali mesmo ali. Encaixando cabos de AC, cabo de sinal. Então é algo bem, tipo assim, é bem vasto. Se a gente for parar aqui para explicar aqui, vai demorar o dia todo. Esses aí são painéis recentes ou eles já vêm de um tempo? Essa tecnologia, né? Que eles chamam agora de painel imantado, né? Seria isso? É isso, é uma espécie de painel imantado, né? E tem o painel imantado que o fundo dele é cabo flash, tem painel que eu esqueci qual que é o nome da tecnologia, que ele já vem com os pinos ali vivo, que você só encaixa, entendeu? Você não precisa ele Massa. pegar o cabo flat e encaixar no fundo dele. É, e tem vários modelos, né? Essa parte aí, se eu não me engano, eu nunca cheguei a pesquisar, mas eu acho que aí deve ser mais ou menos aí de uns. Eu acho que de uns. Vamos colocar uns 10 anos pra cá, 10 12 anos. Eu acho que já tem essa parte do LED imantado, né? Os gabinetes Entendi. imantados. Só que eu acho que a diferença é que hoje em dia isso acabou, como é que eu posso dizer? Ele ficou mais acessível à compra, né? Porque eu acho que, na verdade, o painel em si hoje ele é muito mais acessível do que antigamente, que era, além de ser difícil de você encontrar um distribuidor para você comprar, era extremamente caro, né? Isso, era uma tecnologia bem cara, né? E hoje em dia aí temos painéis aí, é, vamos dizer, China, né? Tem o China e tem também o painel que ele é de fato ali patenteado, né? Tem fábricas ali que já entregam ali uma tecnologia melhor, entendeu? É, podemos comparar isso até em questão de áudio, né? Sim, Temos ali as caixas de som ali da linha profissional com componente. O que muda ali é o componente, na verdade. Vamos comparar assim. Os componentes, tem os componentes ótimos e os componentes ali, vamos dizer, genéricos, entendeu? Que para custo-benefício. isso, custo-benefício para baratear o custo e o valor do produto final. Exatamente.
Assim como na luz hoje em dia também tá muito mais acessível, né? Isso. Justamente por essa questão aí de componentes. Foi até uma conversa que eu tive com o Rodrigo aqui, ele estava aqui no episódio passado, que dependendo assim, às vezes dependendo do aparelho de iluminação, o defeito que se dá nele, ele se torna algo descartável. Isso. Justamente por aquele custo baixo, por aquele valor baixo, e porque muitas das vezes a mão de obra e achar a peça não vai valer a pena, é melhor você comprar outro equipamento. Isso é verdade, isso é verdade. Nós chamamos aí de quando é o custo ali para reparar é alto, esse aparelho ele acaba se tornando ali, ou aparelho, ou vamos dizer, o gabinete do LED ali, né, que são as placas de LED, ela acaba sendo uma placa, um aparelho doador de peças. Então ele já acaba Massa. sendo doador de peças ali para outros, entendeu? Por exemplo, estragou um módulo, mas a fonte ainda funciona. Então aí você tem ali aquela fonte. Se outra estragar, você pega a peça daquele ali. Na verdade, um gabinete LED ele é composto por vários módulos. Tem painel de LED que tem 4 módulos, ou tem gabinete LED que tem 4 módulos. Vamos definir gabinete. Gabinete, eles são cada placa de LED. Então, tem placa de LED ali que ela é 50 centímetros por 1 de altura, que aí é o padrão locação. Tem placa de LED que ela é 50 por 50, entendeu? Tem placas de LED que ela é 96 por 96, então varia bastante. Mas hoje em dia o mais comum para padrão locação é a placa 50 por 50 e 50 por 1. E em cada placa ali, ela tem, da 50 por 50, ela tem ali 4 módulos, ou às vezes só 2. Na de 50 por 1, às vezes tem 4, ou às vezes 8 também, entendeu? Aí varia bastante. Vamos definir módulo. Módulo, ele já são vários componentes nele ali. Tipo assim, ele não estraga totalmente. No módulo ali, nós temos vamos dizer, uma quantidade bem grande de pixels. Entendi. Tem ele também o CIs, então ele é uma parte eletrônica bem vasta. Ele tem muita coisa ali que também dá para você aproveitar. Isso, levando num eletrônico especializado nessa área, ele consegue retirar várias coisas ali para conseguir reparar outros módulos também. Entendeu? Tem CI de cor, CI de brilho. Então é bem grande essa essa área aí. A gente olha o painel em si e parece, tipo assim, por ele ser fino ou algo desse tipo, às vezes visualmente a gente acha que é uma coisa um pouco mais simples, né? Não é Só simples, que não é nada simples, né? Tem até a questão que você comentou aí dos pixels, né? Que também acho que já fica até como dica essa parte da conversa para quem tem interesse em adquirir um painel ou quem quer comprar um painel, não comprar errado, né? Porque querendo ou não, a pessoa tem que entender a realidade dela, o uso dela. Sim. E ela tem que entender, por exemplo, o que ela busca com aquele painel, qual a distância que o público dela vai estar daquele painel para ela conseguir enxergar de forma nítida o que está sendo passado, se ele vai passar só vídeo, se é algo que são letras pequenas. Então isso tudo importa hoje em dia, né? Isso importa sim. Hoje em dia, isso aí é a questão da distância que você já vai começar a entender o que está sendo passado. Depende aí do pitch pixel do LED. Essa questão é chamada de pitch pixel, né? Que é a distância entre um pixel e outro. Um pixel no painel de LED são pequenos LEDs. Nesses LEDzinhos eles têm ali todas as cores. Tem o R, o G, o B e alguns têm o W ou a soma de todos eles na potência máxima vira o branco. Entendi. Em termos, traduzindo aí, né, para o português, o R R vermelho, o G do verde e o B do azul, entendeu? Então, hoje em dia, o que está sendo mais comercializado é o P3.9. Ou seja, o P3.9, cada pixelzinho de LED, ele tem uma distância ali de 3 milímetros, 3,9 milímetros entre um e outro. Caraca. E o P3.9,
Para você ter uma distância bacana da tela, você tem que estar a partir de 4 metros de distância dela para você já conseguir entender. Fica a dica aí, viu, galera? Isso. Aí o que acontece? Quanto menor essa distância entre um pixel de LED e outro, então, quanto mais próximo você tiver, diminui mais a distância Você para consegue você diminuir entender. essa Isso. distância Começa a também. diminuir isso mesmo. Por exemplo, hoje já está sendo comercializado, acho que é acho que é P2, se eu não me engano. P2, acho que é P2.9, que ele também, quanto menor a distância entre um pixel e outro, também eleva o valor Com certeza, né? Você do tem um painel bem mais nítido, né? Logicamente. isso. Mais Então, resoluto, né? Com a exatamente. resolução melhor, isso, mais resoluto. Então, enquanto menor essa distância, mais caro e também você também consegue enxergar com uma menor distância, né? Por exemplo, o P2.9 aí, ele já diminui, se eu não me engano, acho que é 1 metro a 2 metros, eu acho. Então, a partir de 2 metros você já consegue entender o que está sendo passado ali na tela. Agora vamos a questão aí que você falou de cabeamento, né? Hoje, o P3.9, utilizamos ali para passar o sinal entre eles, cabo de rede. Utilizamos cabo de rede, o cabinho normal que você usa para internet da sua casa Pode aí, ser né? tanto um Cat5 quanto um Cat6 ou tem que ser algum protocolo específico? Pode ser o Cat5, de preferência, quanto mais cobre ele tiver, melhor ainda, entendeu? Se tiver pouco cobre, ele costuma falhar um pouco o sinal, entendeu? Então, quanto melhor a tecnologia que você utilizar ali no cabeamento, melhor, né? Mais você E vai. é algo que não vale a pena economizar, né, velho? Pô, é o cabo ali que você só vai passar uma vez, você vai usar ele uma vez, ele Na vai ficar instalação ali. fixa, né? É, No caso, a instalação fixa, aí exatamente. sim. Até mesmo em questão de evento, de locação, também é importante você ter um cabo bom justamente pela durabilidade, né? Senão você vai ter defeito toda hora. Isso aí é verdade. Aí o que acontece? Aí no P3.9 nós conseguimos ligar até 20 placas numa porta só Da processadora. da Sandcard, Mas, da processadora, né? Hoje temos várias aí. Vou citar algumas mais utilizadas aí na estrada, né? Temos a linha H da Novistar, temos a VX1000, temos a VX2000 Pro, que é o último lançamento. Então, a VX1000 ela tem 10 portas de RJ45 para sinal. caraca. A VX2000 já tem 20. A linha H ela é totalmente versátil. Você consegue comprar slots ali para sinal, né, de RJ45. Aí Ah, então você você pode ir aumentando essa quantidade de isso portas na mesma processadora. isso mesmo. Caraca. É muito interessante. Elas são além dela mandar o sinal para o painel de LED, além dá vamos dizer, uma monitoradora e também uma gerenciadora também de conteúdo. É bem interessante mesmo. Então, é bem claro então que ter uma processadora com recursos faz muito mais diferença do que você ter algo limitado, né? Porque você tem eu não sei se eu tô certo, mas você tem um poder de processamento de painel muito melhor. Na verdade, a facilidade, entendeu? Você quebra menos cabeça ali para encaixar todo um conteúdo dependendo da metragem, dependendo do tamanho do LED, entendeu? Na verdade, facilita bastante, mas para de fato facilitar. Tem outros meios, você conseguir ali fazer acontecer, mas é bem, tipo assim, bem complicado. Se você Entendi. tiver com o tempo apertado para entregar o evento, é bem complicado, entendeu? Mas ter como tem, né? Aí, para você, por exemplo, hoje nós temos a Novistar, ela tem ali os cardzinhos com duas portas, que é a MC TRL 300, que elas são duas portas, aí daí vai aumentando. Aí tem a 400, que ela não, na verdade a 600, que elas já são quatro portas, ou é 400? Não, acho que é 400, que elas já são... não, é 600, isso, a 600 já são quatro portas.
Aí, desses cards, só de card, né, que é o que você consegue encaixar até dentro de um computador, que é via PCI, ou também você consegue ligar ela via USB, aí já é uma outra Uma conversa. outra paradinha mais Aí a já precisa fundo. de um gatinho aí do eletrônico, aí, mas isso aí é para outra conversa. E e lembrando que para cada uma delas você tem que mandar um sinal de vídeo, ou seja, para você mandar um sinal de vídeo para cada uma delas, que é ali um sinal, ela aceita sinal DVI, aí você já precisa aí de bastante saídas de vídeo no seu computador, ou seja, você pode ligar ali 3, 4, quantidade que você quiser, mas tipo assim, vai consumir bastante processamento, então tem vários riscos. Entendi. Então você tendo aí uma dessas linhas que eu citei, que é a H2, ou da linha H, na verdade, né? A linha VX também, tem outras processadoras também, tem a MCTRL 660, que elas são 4 portas também, só que ela já tem ali, você consegue, ela já tem um visor nela que você consegue ver o sinal, ver, Mas você algumas consegue, configurações isso, ali. algumas configurações você também consegue configurar também o painel de LED por ela, é bem, tipo assim, é bem, vamos dizer, é Bem muito na mais fácil, mão. é muito mais fácil você fazer no software. Eu mesmo nunca, não curto muito fazer configuração por lá, não. Mas, em última instância, né, quando precisa, quando é um LED bem fácil, né, um LED wide, né, um 4x2 ou um 6x3, entendeu? Então já é muito Entendi. mais fácil. Nós chamamos isso de LED chapadão, né? É só um paredão de fora a fora e aí já é muito mais Acaba tranquilo que a fazer. configuração é mais fácil, né? Isso, acaba que a configuração é mais Não é fácil. tipo um painel quebrado que no meio vai passar uma coisa, aí tem uma tira aqui, ou vai passar outra coisa ali. E você vive muito isso, né? Ah, Porque, demais. tipo assim, hoje na nossa sede o painel de LED a gente não mexe muito, né? Mas já no Ípica é evento praticamente todo mês e o layout daquele painel muda sempre, né? Nós estamos em constante mudança lá, né? É, e então aí é bem desafiador. Mas é nada como um bom desafio, né? Para nos esticar e adquirirmos experiência, né? Então, eu sou daquele, tipo assim, beleza, vamos fazer, mas eu vou precisar de tal coisa. Aí eu É, pego. exatamente. Às vezes eu também tento me virar também com o que tem, entendeu? E também eu gosto de deixar bem claro. Eu falei, cara, eu fiz desse jeito, mas pode correr tal risco. E aí? Eu falo pro produtor, coordenador, algo do tipo, tem tal risco. Vai querer? Se quiser, tá aí. Vamos A gente fazer. consegue botar para rodar. Mas pode acontecer tal coisa. Mas por hora eu sempre tento sempre colocar, fazer redundância ali nas ligações e tudo. É, assim, outra coisa, falando ali da quantidade de gabinetes de LED, né, de placas de LED por porta RJ45. É, não sei se uma curiosidade. Depois que eu entrei nessa área, que aí eu fui entender o que significa ali a resolução da tela do seu computador 1920 x 1080. Aquilo é uma multiplicação. Ou seja, aquilo ali é quantos pixels quadrados tem na resolução do seu computador. A mesma coisa acontece com o painel de LED. A mesma coisa acontece ali, a capacidade máxima que uma porta RJ de uma processadora consegue mandar para que uma processadora, nós falamos assim, que uma porta consegue abrir. Entendi. Então, quando eu falo ali 20 placas de um P3.9, que cada plaquinha ela é 128 por 256, aquilo é uma multiplicação. Se você for pegar para calcular aí, 20 placas aí, 20 placas vamos botar aí na horizontal, 20 vezes 128 vai dar ali 1280 com 1280, 2560, e você ainda multiplica pela altura em pixels da placa, que é 256. Se você pegar esse valor aí, ele vai chegar mais ou menos em 655.360 pixels, mais ou menos. Isso é a quantidade, é a capacidade máxima em pixels que cada porta de uma Caraca. processadora consegue abrir.
entendeu? Então é tudo uma multiplicação. Se você colocar mais placas ali naquela linha de sinal, pode ter certeza que algumas vão começar a dar aquele sinal de televisão Tô quando ligado, perde sinal, tô entendeu? ligado. Fica um negócio bem estranho. Então é cálculo puro. É justamente É porque aquela cálculo porta puro. não suporta aquela quantidade Isso aí. É isso mesmo. do que tu falou É. aí. Então é parecido com, por exemplo, na iluminação, o universo, se eu não me engano, cabe 512 canais. Então, Isso. se você passar de 512 canais por universo, aquela porta não vai funcionar e você precisa diminuir a quantidade para Isso. caber dentro daquela porta. Diminuir ou jogar para uma próxima porta. Ou para uma próxima saída ali de sinal. E em relação à redundância, a redundância a gente coloca se o cabo principal entra de um lado, a redundância entra do outro lado. Então ela só é ativada quando um cabo ali no meio do caminho para de se conectar com ele para, né? Então essa porta esse cabo de redundância ele chega ali fazendo completando ali esse sinal. Ou seja, ele meio que faz o sentido contrário, né? Porque quando a gente vai configurar o painel de LED, nós fazemos, lá no programa, a gente olhando de frente para o LED, a gente faz todo o percurso que o cabo faz. Nós Tipo fazemos todo um um desenho. mapeamento dele, seria isso. Isso, o mapeamento do cabo mesmo, do cabeamento. Então aí funciona dessa seguinte maneira. Caraca, não é algo simples, Não, velho. não Não é é. algo simples. Tanto é que, por exemplo, quando a gente tá num evento, algo desse tipo, pô, geralmente isso é um elogio, na verdade, pra você, né? Porque em um evento, o que que acontece? Quando a gente fala aí de locadora, existe os caras que vão montar o painel, e eles são bons em montar o painel. Existe o cara que é bom em fazer o gerenciamento, certo? Então ele vai fazer esse gerenciamento, esse mapeamento. E aí existe o outro cara que é o operacional, né? Isso. Então a gente está falando aí de pelo menos três contextos básicos para Três fazer, frentes aí, né? três frentes para Isso. fazer esse painel funcionar, Isso. né? E hoje você é o cara que domina essas três frentes. Hoje eu Tu tô é o nas cara três. e que você domina e sabe fazer as três coisas. E isso hoje em dia, assim, na minha experiência hoje é raro, porque eu tô lidando com muito evento corporativo hoje em dia. E o que eu vejo é que um cara sabe montar, mas ele não sabe fazer o gerenciamento. O do gerenciamento sabe até montar, mas ele não quer mais montar. É isso E o mesmo. operacional, muitas vezes, ele literalmente ele só sabe operar. Ele não sabe fazer o gerenciamento e não sabe nem como é que se monta um painel. Isso é verdade. Então, hoje você está num contexto que você, literalmente, você sabe desde a base, que é a montagem, Sim. até o ponto final, que é a operação. Então, isso, querendo ou não, eleva muito mais o teu nível, porque atrás de tudo que está ali daquele computador, se acontecer algum BO, você vai ser muito mais assertivo em resolver aquele Muito problema. mais cirúrgico, né? Exatamente, porque você já, por eliminação, consegue entender o teu tipo de ligação, foi você que montou, o que talvez pode ter dado ruim, né? Então você vai conseguir resolver esse problema muito mais rápido do que o cara que literalmente só sabe a operação, ou o cara fez o gerenciamento, mas a placa parou. É o cara da montagem, não, mano, só sei montar, não sei nem como é que a placa é feita. Então tipo assim, tu é um cara muito, muito completo nessa área, né? E isso, querendo ou não, te torna um cara mais alto nível do que muita gente que tá aí na estrada, em eventos ou até mesmo em alguma igreja, que é o nosso contexto hoje, né? E isso é bem, bem interessante, né? E para a gente falar um pouquinho mais desse contexto, existem outras coisas também, né? Que muita gente às vezes acha que a maioria não sabe, porque eu também não sabia, né? Que dentro de uma transmissão hoje, querendo ou não, o nosso formato de transmissão ele é bem exigente, né? E ele é bem completo. Eu até, às vezes, o formato que a gente faz é bem parecido com uma TV, né? Me corrija se eu estiver errado. A gente tem momentos certos de inserção de conteúdo, de caracteres, e você hoje também faz todo esse gerenciamento, né? E acho que o grande desafio talvez nem seja só fazer esse gerenciamento, mas você tem que fazer isso tudo pensando no online e ao mesmo tempo você tem que fazer isso pensando no ao vivo, que são duas coisas diferentes, né? Então a gente tem todo um público ali assistindo, então ele tem que ter aquele vídeo ali
aquela palavra, aquele culto inteiro, ele tem que ser algo voltado para aquele público. Só que a gente, ao mesmo tempo, tá acontecendo tudo ali ao vivo e tem que ter as informações do ao vivo que às vezes são diferentes das informações do online, né? E explica pra galera o que que é hoje, como é que se faz isso, o que que você faz, até para explicar para quem não entende e também saber a importância de fazer isso, né? Ah, sim, interessante. Hoje nos campos, né, em que atuamos, nós temos o formato sempre de termos ali dois painéis de LED em formato wide, né, para passar ali a transmissão. Então, a transmissão, para quem está ali presencialmente, ela é uma forma ampliada, dependendo de onde a pessoa está, a distância que ela está do palco. Então, ela consegue ter uma referência ali, entender o que está acontecendo através desses painéis de LED de transmissão, entendeu? Dessas telas de LED de transmissão. Hoje em dia, a mesma coisa que está passando nessa transmissão ao vivo, né, nessas telas de LED, também é o que está indo pro online. Como que a gente faz isso? Hoje nós temos uma estrutura, vamos dizer que é uma estrutura bem interessante, né? No caso do áudio, nós temos aí 3 meses, né? Sim. Já falou isso no podcast anterior com os meninos. Essa parte do online e o que passa nos LEDs de transmissão, nós ficamos ali numa salinha separada. Hoje tem eu e mais um jovem que fazemos aí essa parte de transmissão ao vivo. Dependendo do tamanho do evento, eu fico ali na parte de VJ, fico no Resolume, que aí já fico na House Mix do PA. E esse outro jovenzinho, ele fica ali na transmissão ao vivo nessa sala separada. Como funciona lá? Nós temos a parte de filmagem, que é encabeçado por um outro colega nosso, outro amigo aí de trabalho, que ele faz ali a parte de DTV. Então eu recebo ali o PGM, né, o sinal dele ali, o sinal final do corte dele, e eu tenho uma mesinha de corte chamada, ela é uma espécie de GC, uma geradora de caractere. O que é uma geradora de caractere? Através dela, misturamos ali com a imagem que eu recebo do DTV, letras de música, bíblias, Lower Thirds. O que é uma Lower Third? A Lower Third é aquela faixazinha que aparece embaixo ali do vídeo. Geralmente ela fica orientada ao lado esquerdo, que elas são ali para informar, sei lá, vamos supor um exemplo, subiu tal pastor fulano de tal subiu no palco. Então quando ele começa a falar, às vezes nem todo mundo que está ali na casa, no momento do culto, sabe quem é. Então através dela nós conseguimos ali orientar o nosso público de quem é. Então colocamos ali o nome do pastor que subiu. Temos o momento da oferta, né, do ofertório. Através desse QR Code, através dessa Lower Third, a gente também consegue colocar ali informações das contas, o QR Code do Pix, entendeu? Então tudo isso aí vai pro online, através dessa mesinha. Eu tenho uma mandada dela que vai para os LEDs de transmissão e outra mandada vai para o programinha que nós usamos hoje, que é o VMix, que é em outra máquina. Nessa mesinha, nessa GC, eu recebo ali, eu tenho um outro computador, que ele tem de fato, ele que é o computador, né, que gera os caracteres, que manda para essa mesinha e ela faz a mistura. Hoje utilizamos o ISOchip para fazer essa parte aí, né, de vídeos, letras de música, bíblias. E é um programa bem completo hoje, né? Sim, é um programa da gama profissional, né? Tanto é que ele é uma licença paga, né? Então quando algo é pago, então provavelmente ele é bem profissional, né? Principalmente apps, né? Entendi. E nessa mesinha também nós recebemos o sinal de Libras, que é com fundo verde, que chamamos de Chroma Key. E essa mesinha ela também faz esse corte do Chroma Key e eu consigo colocar o Libras em PIP, né? Que é layer sobre layer, imagem sobre imagem,
ali no cantinho inferior direito. Aí tem regras aí a seguir, né? Que tem o tamanho dessa imagem, dessa pessoa fazendo ali o Libras, tem que ser 3/4 do tamanho da tela. Então é algo aí, é bem. Vamos dizer que é uma área também bem vasta aí, que se a gente for discutir aqui, vamos demorar muito. Exatamente. Mas é isso aí. E depois que. Quando eu misturo ali, faço essa mistura toda, né? De momentos em momentos, eu envio um sinal, vai pro VMix. O VMix hoje, o computador do VMix, ele é incumbido ali, nós utilizamos ele mais para subir a imagem e o áudio para a transmissão. O áudio eu já recebo de uma outra mesa de som, entendeu? Que é uma mesa de som exclusiva para o online. Exatamente. Eu recebo ali através de uma plaquinha de captura de áudio. E eu faço ali a mistura dela ali no VMix e subo para transmissão ao vivo, né? E funciona mais ou menos isso aí. Foi uma explicação bem rápida, eu acho que deu para entender. Não, e como você falou, né? São muitas coisas, são muitos detalhes, né? Que se você. Eu acho que se for pegar uma pessoa, até mesmo pra você ensinar e aprender, às vezes a pessoa vai falar: Tu é doido, mano, tu faz isso tudo. Tu faz isso tudo sozinho, velho. Tá maluco? Eu controlo 2 computadores ali, né? Exatamente. Só que, tipo assim, é algo que nem você falou. Eu acho que já tá no teu automático de fazer toda essa parada fluir, né? E galera, pra vocês entenderem, por exemplo, acho que tu faz mais do que 2 computadores, né? Lá em cima tu controla quantos? 2 computadores só. 2 computadores E a mesinha de corte. E quando tem um BO que eu não sei, porque eu só sei clicar lá nos botões do Resolume lá embaixo, eu ainda mando uma mensagem, eu mando um rádio. Mano, aconteceu alguma coisa aqui. Aí ele acessa o computador lá de baixo remotamente, resolve lá, né? E aí, então às vezes tu tá controlando 3 computadores e a parada acontecendo e uma coisa depende da outra e é uma loucura. E eu não sei se a gente vai conseguir explicar de uma forma fácil ou não sei, mas hoje a gente tem uma integração desses computadores, né? Que a gente chama lá na igreja de NDI, né? E, tipo assim, pra mim é uma parada complexa, mas é uma parada massa. Que eu falo, pô, velho, esses bichos é maluco, como é que esses caras faz isso? Tipo assim, pra você que tá assistindo entender, ele tem toda a geração de conteúdos dele na sala dele, né? E a gente tem ali a nossa house mix ali de PA, que é onde a gente controla toda a parte de frente do público, né? Tanto a questão de sonorização, tanto quanto a questão de iluminação e a questão que seria um VJ, certo? Isso, o VJ é o videojockey, né? O então, exatamente. Então, essas 3 frentes, elas literalmente estão de frente, né? Ali com tudo que está acontecendo para a gente ter uma visão privilegiada, né? Porque se a gente não conseguir ver como as pessoas estão enxergando tudo ali, talvez a nossa execução não vai ser tão legal. E aí o que acontece? Esse computador que hoje faz o Resolume na igreja, a gente recebe informações divididas. Por exemplo, quando eu quero receber só a letra, né? A gente tem um NDI só da letra e eu escolho liberar esse NDI ou não para o LED. A gente tem um NDI só da Bíblia. Isso. Às vezes um pastor chega com conteúdo diferente, algum vídeo, e a gente tem um NDI já com um vídeo pronto ali, né? Porque ele tem que ser enquadrado no painel, existe uma arte, existe todo um posicionamento dele posicionamento, na tela, né? isso. Então, esse é um recurso muito legal, né? E muito, muito usado, talvez. Assim, eu não entendo muito dele, mas eu acho muito massa. Se você quiser falar um pouquinho desse recurso. Então, o NDI ele é uma tecnologia muito interessante. Ele é utilizado, né, para tráfego de vídeo e áudio em rede. Como ele funciona? Os 2 computadores eles têm que ter ali esse protocolo instalado, é um programinha mesmo. Você, se der um Google aí, você acha aí, pode pesquisar como NDI Tools. Aí você instala esse programa nos 2 computadores. E essas 2 máquinas, elas têm que estar no mesmo range IP, ou seja, elas têm que estar na mesma rede, para uma conseguir enxergar o vídeo da outra, entendeu? Então, o que é o vídeo? Ela pega o seu monitor,
o que está passando em um ou mais monitores e distribui isso na rede. Quem tiver também esse programinha instalado, consegue enxergar, entendeu? Então, é esse protocolo que nós usamos. Inclusive, eu fico bem no pé do rapaz da infra, de estrutura de rede da igreja, que eu falo assim, cara, todos os nossos computadores eu quero no mesmo rede IP. Pode colocar aí todos aí, porque nós precisamos aí colocar eles para conversar entre si, para enxergarmos o vídeo ou outras coisas, até para compartilhamento de arquivos. Sim. É, e, e, e nisso aí o Resolume consegue enxergar. O Resolume já tem isso nativo, inclusive, né? Não precisa instalar mais nada, ele já consegue enxergar isso nativamente. Então, como nós trafegamos o ISOchip manda ele com fundo verde, né? Manda o vídeo, né? O monitor com fundo verde e só olhar a parte da letra, só a letrinha branca. Então o Resolume ele tem a tecnologia também de chroma key para excluir o verde e deixar só o branquinho. E dali a gente consegue posicionar em X, Y, rotation X, rotation Y, Z. O negócio é bem. O Resolume ele é bem versátil em relação a isso. Ele tem bastante coisa ali de mesclagem de cor, de mesclagem de camadas, né? Ele trabalha com layers, na verdade, mesclagem de layers. Então é uma área também bem vasta. Pô, e como você falou, é muita coisa, mas para vocês entenderem, pô, se vocês comprarem um painel certo, fazer uma boa estrutura dessa montagem, né? É, e vocês conhecerem e contratar um serviço de um cara que entende, assim como você, né? Dá para fazer muita coisa legal, dá para você ter muito recurso durante esse culto ou durante um evento, né? Então, cara, preze por uma boa estruturação do seu painel, por uma boa estruturação da sua parte de streaming, justamente para você não ficar na mão, pô, preciso passar tal coisa de última hora, não consigo. Meus equipamentos não têm esse recurso, eu não tenho esse tempo para fazer hoje. E a gente sabe que a gente segue hoje todo um roteiro, mas de vez em quando a gente precisa inserir algumas coisas de última hora e são coisas importantes. E a galera, muitas das vezes, a gente sabe hoje o nível de exigência que a gente tem, ela não quer saber se. Ah, eu preciso de tanto tempo. Não, vai ter que dar certo, né? Tem que ser instantâneo na hora. Hoje a gente não tem essa opção de. Ah, talvez dê. Não. Ele vai mandar algo e vai ter que rolar, né? Então hoje a gente está muito dentro dessa realidade. E graças a Deus, como equipe, hoje a gente tem que se rebolar todo mundo junto. Fazer a parada acontecer. Um ajudando o outro, né? Porque quando dá ruim pra um, dá ruim pra todo mundo. Não foi só o Marcos Vinícius, não foi só o Guilherme que errou, né? Foi a equipe técnica. Foi a equipe. A equipe né? técnica. E hoje, cara, hoje a gente, só pra vocês entenderem um pouco o contexto, a gente é muito conectado, né? Falando aí do quesito Comunidades das Nações, né? Hoje, querendo ou não, acho que a gente tem uma das melhores estruturas falando de audiovisual aqui em Brasília. Então, quem é de Brasília ou quem visitar Brasília e quiser conhecer a nossa estrutura, vocês estão convidados. O Guilherme com certeza vai ter o maior prazer de mostrar como é feito o trabalho dele e eu o meu. Então, é muito importante a gente se ajudar. A gente tem rádio, a gente se comunica, então qualquer coisa que acontece a gente sempre está se informando, né? Sim. Justamente para não ficar na mão. Fulano tá entrando, aconteceu um problema no palco, a gente já avisa pro DTV, mano, corta pra um take mais fechado aí que a gente vai ter que resolver um BO ali, depois volta pro aberto. Gui, a letra não tá chegando aqui embaixo, aconteceu alguma coisa com o NDI aí, não, beleza, vou ver o que tá acontecendo aqui. Então, isso acho que tem que existir em qualquer equipe, né? Alinhamento e segurança um no outro de que um vai ajudar o outro a resolver, né? Isso aí, é sempre parceria, né? E sempre ajudando um ao outro, né? Nunca jogar o colega ali no fogo. O que a gente pode sempre fazer, às vezes sai até do lado profissional, vai até pro lado pessoal. E tipo assim, e nós somos seres humanos, né? Então
A gente chega sempre assim, chega no cara e fala, brother, cara, o que tá acontecendo? Vamos melhorar nisso. Você tá precisando de ajuda. Cheguei alerta, né? Então, eu acho que isso de te dar suporte ali ao próximo, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Sim. Eu vou lembrar de uma parada aqui que aconteceu, que eu não sei se tu vai lembrar. Eu tinha fechado um painel de LED com dois brothers, né, na época. A gente trabalhava muito juntos, que era o Fabrício e o Ricardo. A gente tinha fechado um painel de LED numa igreja lá no CIA. E aí a gente chegou lá, pá, né? Fizemos toda a estrutura, né? Toda a parte de serralheria e tal. Fizemos ali toda a parte de configuração, beleza. Montamos o painel, passamos os cabos de rede, linkamos. E aí o Fabrício estava de frente, né? Desse projeto lá. E eu virei, e aí, mano? Cadê o bicho que vai configurar o painel? Tu chamou quem? Não, moço, isso aqui nós faz rapidão, pô. Vi uns vídeos na internet. Aí eu virei pra ele, não, moço. Tu não tá me falando isso aí, não. Ele, moço, isso aqui é simples. Eu falei, beleza, então. Mano, se tu tiver assistindo isso aí, tu vai lembrar. Ficou 30 minutos no computador. O painel não saía nem imagem, moço. Tá estragado. Não, moço, eu ouvia desse jeito aqui. Calma que vai dar certo. Eu falei, moço, já tá aí há 30 minutos. Pera aí. Aí eu lembro que eu liguei pro. A gente não tinha tanta intimidade na época. Eu lembro que eu liguei pro Isaac, mano. Aí eu falei, mano, tu conhece alguém que entenda de painel, velho? Ô, o Fabrício tá ali mexendo, velho, mas acho que não vai dar muito bom, não. Aí o bicho, oxe, tô com o Guilherme aqui do meu lado, mano. A gente tá indo pro CIA, inclusive. Quer que passe aí? Eu falei, uai, moço, só passa, mano. Véi, eu lembro que acho que vocês chegaram lá, velho, uns 15 minutos. O Fabrício tava mexendo no computador. Aí eu falei, não, moço, dá licença aí. Guilherme sabe o que ele tá fazendo. Mano, tu chegou lá no computador, mano. Acho que foi uma parada de 10 minutos, mano. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não, isso aqui é assim, pô. Ó lá. Falei, moço, você tava fazendo coisa nada a ver na parada, mano. E aí tu chegou, mano, resolveu o negócio em 10 minutos. E aí eu falei, pô, mano, valeu demais. E aí, até depois desse dia, eu tive muita admiração, né, pelo profissional que você é. E sempre tô te ligando, né, mano? Tirando alguma dúvida, alguma questão, até mesmo aqui no nosso podcast, aqui nas gravações, você ajuda a gente, ajuda bastante eu e o João aqui na questão do VMix e tal. Então, sou muito grato pela tua experiência, pelas tuas ajudas, né? E tamo junto demais, mano. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui, né? E como eu sempre falo, esse canal aqui vai ser pra gente conhecer de uma forma diferente toda a questão de backstage, até mesmo pra mim, porque existem muitas frentes, muitas pessoas que têm trabalhos diferentes, né? E é muito claro e muito nítido que todo mundo depende do outro. Então, se um cara não fizer esse serviço aqui bem feito, ele vai atrapalhar esse, ele vai atrapalhar aquele, e a gente não consegue entregar algo para o cliente, ou para a igreja, ou para um evento funcionar. Então, muito obrigado por participar. Galera, esse foi mais um episódio aí sobre painel, sobre, né, transmissão aí, alguma parte dentro da transmissão. E, mano, valeu, muito obrigado. Pode Foi um contar prazer. sempre aí, E um grande abraço aí pra todo mundo. Valeu demais. Tamo junto. Curte, compartilha e manda aí pra galera. E bora nessa. Valeu!